A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe o dia dos irmãos, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, né? Mais um dia aqui, graças a Deus. Vou deixar uma palavra que está lá em Isaías 53, versículo 2 em diante, amém? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém, meus irmãos? Aqui essa passagem se relata ao nosso Senhor Jesus, né? Que ele veio, foi oprimido. Aqui mesmo essa palavra se refere que ele não tinha beleza, né? Ele não tinha vaidade, ele não era preso às coisas desse mundo, porque Deus enviou à terra para pregar a verdade do evangelho. E assim ele mesmo foi tão oprimido, tão maltratado pelos homens que não aceitavam a palavra de Deus, a verdade do evangelho. E mesmo assim, ele fazia a vontade do Pai. E assim somos nós nesta terra, aqueles que querem servir a Deus verdadeiramente, que não tem medo de sofrer retaliações no mundo espiritual, porque aquele que quer se tornar discípulo de Jesus, ele não pode olhar para as aflições desse mundo, e sim fazer a vontade de Deus. Porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, esse sim ele amará. Por isso, mesmo assim, sofrendo as aflições desta vida, nós devemos fazer a vontade de Deus, né? E ele cuidará de nós. A cada situação que a gente passa é um crescimento espiritual na presença do Senhor, né? Como assim também nós fomos curados, sarados pelos os pecados que Jesus, nosso pecado que Jesus carregou sobre si, ali levando aquela cruz, tomando chicotadas, levando a coroa de espinhos. Ele levou sobre si as nossas dores. E assim ele, pela sua santa palavra de Deus, nos deu a direção que devemos seguir. Pois aqui em Mateus 11, 28, está escrito assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nosso Senhor Jesus está te chamando a um refrigério para a tua alma, você que quer crer no Evangelho, que quer entregar tudo nas mãos do Senhor e quer ser curado, ser liberto, restaurado por Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se assim nós fizermos, cremos que Jesus é o nosso único Salvador, Ele quer levar esse fardo pesado que está nas suas costas sobre Ele, assim como Ele fez naquela cruz do Calvário. Mas para isso nós temos que crer
que ele veio à terra, ele sofreu, foi crucificado, mas foi ressuscitado e está à direita de Deus Pai. E ele ainda está operando na terra, curando, libertando o povo, restaurando mente, porque a nossa mente é uma batalha espiritual terrível se nós não estiver firmado na palavra de Deus. Satanás, ele é astuto, ele joga seta na mente para você tirar a tua vida, para você abandonar tudo. Tem hora que dá vontade de sumir, abandonar a casa, filho, família, mas isso não é Deus. Isso é seta diabólica. Setas malignas que Satanás joga na mente para que você venha abandonar tudo. Mas quando a gente passa a obedecer o Evangelho, a renunciar às coisas desse mundo, o Senhor nos liberta e nos dá um capacete para blindar as setas malignas que entram na mente. Por isso nós devemos obedecer a Bíblia Sagrada, os mandamentos que o Senhor deixou aqui, ó. Que aqui é a palavra de Deus, ó, em Mateus 11:28. Vinde a mim, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar o fardo pesado, tirar esse peso das tuas costas, te ajudar a liberar o perdão para quem você precisa, te curar, te restaurar, te libertar das cadeias espirituais que o inimigo quer colocar na sua vida. E assim como nós passamos a obedecer o Evangelho, a verdade da palavra de Deus, Ele vem nos curando, nos restaurando, nos libertando. Porque nos tempos atuais, meus irmãos, Satanás não tem brincado, tem prendido as almas em cadeias espirituais que só a misericórdia de Deus para curar e restaurar as almas. E o Senhor quer nos curar, nos libertar. Porque aquele que conheceu a palavra de Deus, ele não pode se afastar do Evangelho. Porque o inimigo, quando sai da casa, aqui mesmo em Mateus 12:43 em diante, está escrito assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, donde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A esta geração má. Porque se nós não obedecer a palavra de Deus, ao Evangelho, à verdade do Evangelho, se nós voltar a praticar as coisas do mundo, os pecados do mundo, o espírito imundo volta cada vez mais forte. Por isso nós devemos nos arrepender do nosso pecado, se converter dos nossos maus caminhos e buscar o reino de Deus e a sua justiça. E assim o Senhor nos promete nos curar, nos libertar. Porque ontem mesmo, meus irmãos, eu encontrei um senhor na rua, tem mais ou menos uns 50 anos de idade, e ali ele pediu para mim se eu não podia comprar uma marmita para ele, e eu peguei e falei: não, sim, vamos lá buscar. Você pode me levar em casa, irmão? Levo sim. Você vai ver a minha esposa. Ela sofreu 2 infartos. E está um pouco debilitada. E ali nós fomos, pegamos a marmita e fomos até a casa dele. A hora que eu cheguei na entrada da casa, eu já senti opressões espiritual. O inimigo oprimindo a família, prendendo a família dos vícios, bebida alcoólica, cigarro. E ali eu entrei na sala, ela estava assistindo TV, cumprimentei ela e falei para ela: a irmã aceita uma oração? Ela estava assistindo desenho. Por isso que eu falo que existe muitos desenhos consagrados, meus irmãos. Muitas das vezes as pessoas estão colocando desenho consagrado para criança.
E ali a hora que eu falei, a senhora aceita uma oração? Ela disse não. E ali eu entrei para falar da palavra de Deus e ela não aceitou. Endureceu o coração. E ali eu na frente meio que da televisão, não porque eu queria, mas eu conversando com o marido dela e ali ela desviava para ver a TV assim, ó. Não deu valor nenhum à palavra de Deus. Muitos têm feito isso. Cuidado, meus irmãos, ela já sofreu 2 infartos. Cuidado, não negue a palavra de Deus. Ali poderia ser a oração de cura e libertação dela. E ela negou. Aí eu orei por ela, virei as costas e saí. Mesmo ela não querendo, um pouco eu acabei orando. Mas ela não deu atenção, não quis. Aí eu orei pelo esposo dela, marido desempregado, preso no vício. E ali quando eu saí, ela ainda xingou. Meus irmãos, a obra de Deus ela é espinhosa. Mas é gratificante, porque se ela tivesse aberto o coração ali, Deus tinha operado. Eu tenho pedido para Deus, Senhor, me usa, Senhor, me usa. E Deus está me capacitando para esta obra. Porque as almas estão sofrendo, oprimidas. E ali olha como a mente dela estava cauterizada pelo desenho que ela estava vendo na TV. Cuidado. Eu no passado... Eu chegava em casa, gostava de assistir as mesmas programações. Isso é o diabo prendendo a tua alma. Todo dia via a mesma coisa. Muitos estão presos nisso. O que o diabo quer é você preso em vídeos, dando risada, gargalhada. E não buscando as coisas de Deus, a Bíblia Sagrada. Cuidado, ele sabe na onde prender a tua vida, a minha vida. Então vamos despertar, meus irmãos, que os tempos são maus. Porque não é brincadeira. Ele quer roubar a minha e a sua coroa. Então vamos perseverar mais na Bíblia Sagrada, no alimento espiritual que desceu do céu. Porque aqui Jesus mesmo já na palavra dele disse que ele veio para nos curar, nos libertar, nos restaurar. Mas nós temos que querer. Porque aqui nessa última passagem que eu li, geração má, a esta geração má. Então Deus só consegue trabalhar na vida daquele que deixa, daquele que quer. Mudança de vida, libertações, aí Deus opera. Que assim nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida e fazer morada. E você que às vezes tem filho e deixa o filho assistindo vídeos, desenhos animados, muitos são consagrados a espíritos malignos. Ore a Deus para ver se esse desenho não tem legalidade. Porque através dos nossos olhos contamina nosso espírito. E aprisiona a alma em cadeias espiritual. Ali em 1 Coríntios 2, 14 e 15 está escrito: a pessoa natural, ela não compreende as coisas do Espírito, porque parece loucuras. Mas a pessoa espiritual, ela discerne bem todas as coisas. Porque ali você passa a ter a mente de Cristo. E que assim eu e você possamos entender a Bíblia Sagrada cada vez mais, buscando o conhecimento das Escrituras, para que nós não sejamos enganados. E que Deus possa abrir tua mente cada dia mais para você entender as Escrituras, o mundo espiritual como ele é, porque ele é tenebroso. Há um tempo atrás também fiz uma visita na casa de uma vizinha e ali tinha uma mochila do Naruto,
desenho Naruto. E esse filho da mulher, ele chorava muito. E ali quando eu entrei dentro da casa, eu senti, entrei dentro do quarto, a mãe da moça falou para mim, entra aqui no quarto, vê se você sente mal. Entrei no quarto, eu logo de cara já olhei para aquela mochila, o desenho do Naruto. Um desenho com o olho vermelho. E ali, Deus me deu uma autoridade naquela hora, eu falei, você tá aí dentro, né, Satanás? Ele estava dentro da mochila. A hora que eu fui orar pela mãe, as pernas da mãe começou a cambalear, tremer. Porque é o mundo espiritual. A legalidade das trevas estava ali dentro. Por isso a gente tem que se atentar para o mundo espiritual, que não é brincadeira. Ele é espírito, nós não vemos ele. Tem pessoas que têm visão aberta. E ali eu orei, o espírito mal saiu. Só que eu orientei, eu falei, joga fora. Porque foi fechado o portal, mas você tem que jogar fora. Mas é preciso se atentar para o mundo espiritual. Porque se você não joga fora, ele volta de novo. É um portal aberto. É um portal aberto para ele voltar. Aí a oração é em vão. Por isso que nós temos que acordar, meus irmãos, despertar. Desperta, tu que dormes. Desperta para o mundo espiritual, que ele é real. Para que nós sejamos salvos, não condenados. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Fiquem na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe.